Te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha com o teu toque, que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha, derrubando mesmo, Senhor, todo muro que tem se levantado na nossa mente, Deus, nos atrapalhando de conhecer a verdade sobre quem o Senhor é, sobre quem o teu Espírito Santo é. Ah, Senhor Deus, nós queremos em nome de Jesus Cristo, Pai, clamar pelo teu Espírito Santo aqui nesse lugar. Nós queremos declarar, Pai, diante de principados, diante de potestades, que sem o Senhor, Pai, nós não podemos fazer nada, Pai. Mas nós somos, Senhor, totalmente, Pai, dependentes de Ti, Senhor. Por isso tenha liberdade, Deus, para entrar mesmo, Deus, no nosso coração e falar conosco, Deus, aqui nesse lugar. É o que nós Te clamamos e Te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho, do Espírito Santo com vocês, porque a gente tá vivendo dias difíceis, dias os quais a gente muitas vezes não tem nem tempo, né, gente? Nós estamos tão sem tempo. E muitas vezes quando a gente não aquieta a nossa alma, a gente tem dificuldade de ouvir a Deus. Semana passada eu estava conversando com a minha sobrinha, e ela é tão novinha, ela tem 19 anos, mas ela sempre assim me chama, a gente conversa muito, ela é uma menina muito de Deus. E eu estava compartilhando com ela a respeito da palavra, e eu falei com ela, nossa filha, a tia Séries ela tem uma facilidade para escrever que é impressionante, porque eu tenho muita facilidade para escrever. Quando eu sento e eu pego, as coisas fluem de uma maneira muito natural. Mas eu comentei com ela, mas Elisa, a tia Séries muitas vezes, quando ela pensa que ela vai ministrar, às vezes eu vejo aquela mulherada assim, sabe? O meu coração dá uma esfriada, a gente fica com medo. Aí ela virou pra mim e falou assim, tia, mas isso é comum, é porque às vezes a gente fica tão aflita que a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas sabe aquela voz que veio igual uma flecha quando ela falou isso? Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente está sozinha, quando a gente não tem ninguém para olhar a gente, é diferente. Por quê? Porque você não preocupa com aquilo que Deus vai jorrar no seu coração, você está ali quieta. Agora, quando você vai fazer qualquer coisa diante de pessoas, a sua carne já começa a gritar, né? Você já começa a pensar, nossa, o que fulano vai pensar de mim? O que ciclano vai pensar de mim? Então, aí isso é o quê? É um tipo de sentimento que está na nossa alma que nos impede de ouvir a doce voz do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós falamos tanto assim, né? Ah, mas Deus não fala comigo. Mas a verdade, gente, não é essa. Tem uma palavra de Deus que fala que quem não é fiel no pouco, Deus não vai colocar no muito. Então, muitas vezes, o Espírito Santo de Deus, ele fala com a gente, mas você não obedece aquilo que ele fala. No início, ele até fala assim com você. No início, assim, você tenta, por exemplo, às vezes você vai num lugar e aquele lugar, quando você vai ali, o Espírito Santo de Deus, que é muito sensível, ele fala com você, não vai mais nesse lugar. Aí o que acontece? Vai passando um tempo, você volta no lugar que o Espírito Santo de Deus falou para você não ir. Aí o que acontece? Ele vai apagando, ele vai sendo apagado dentro de você. Por quê? Porque ele vai te falando, você não dá ouvido à voz dele e, consequentemente, você não vai ser dirigida por ele. Por exemplo, às vezes uma pessoa faz uma raiva na gente, sabe? Aquele negócio assim que a gente fica nervosa e às vezes você tá muito cheia de Deus e ali naquele momento você consegue perdoar, você consegue relevar, mas se vem no momento que você tá carnal, o Espírito Santo está dentro de você, você sabe o que você precisa fazer, você sabe, mas você não dá conta de fazer. Por quê? Porque você não tem alimentado o seu espírito com a palavra de Deus para você fazer aquilo ali. Então, não é que Deus não fala com a gente, é que nós estamos tão inquietas que nós não estamos ouvindo a voz de Deus como nós precisamos ouvir. E uma vez que a gente entra de um lado de não obedecer aquilo que o Espírito Santo de Deus nos fala, o que acontece? A gente vai se perdendo e não vai ouvindo mais a voz dele. Aí é o que eu sempre falo com vocês, a gente deixa de ter intimidade com Deus e passa a ter uma religião onde a gente tira Deus de uma caixinha uma vez por semana. E eu falo isso para vocês que eu vejo isso na igreja, sabe? Pessoas que muitas vezes chegam ali no domingo, tira Deus da caixinha,
Mas na segunda-feira, as coisas que a gente fica sabendo não tem nada a ver de uma pessoa que realmente tem sede de Deus. Eu tive uma experiência tão forte agora no congresso, porque como eu vi, sabe, o Espírito Santo de Deus assim guiando de uma maneira, porque a gente acha que Deus quer guiar a gente só nas coisas grandes. Não, gente, Deus quer guiar a gente 24 horas da nossa vida. É da hora que a gente levanta até a hora que a gente deita. Ele quer nos dar sonhos bons, Ele quer nos livrar, sabe, de todo mal. E no sábado à tarde, na sexta-noite, a pastora lá, ela estava no coração dar uma transformação para uma mulher. E 350 mulheres, né, gente? Ela falou, ai, sério, eu queria... Aí ela pegou, chamou eu e mais uma pastora e falou assim, ai, eu queria tanto que viesse do Senhor, sabe? Aí a hora que ela perguntou a primeira vez, uma mulher lá atrás levantou a mão. Aí a hora que ela perguntou de novo, um monte de gente começou a levantar a mão. Falou, não, gente, é assim, é corte de cabelo, é pintura, é maquiagem, nós vamos transformar mesmo. Aí, tipo assim, veio umas 15 pessoas, sabe, pra frente. Aí onde ela virou e me falou assim, Séries, agora eu vou deixar com você com a pastora Vanusa. Eu falei, como assim? Não, vocês resolvem, é só uma. Eu falei, misericórdia, pastora. E ela falou assim, pior não é isso, Séries. Sabe aquela mulher que levantou a mão primeiro, aquela de verde? Eu falei, Séries, ela tá precisando de mais uma transformação. Séries, como que ela precisa? Aí ela falou, vê o que vocês fazem. Eu falei com ela, pastora, como assim? O que a gente faz? Como é que 15 mulheres aqui, como é que eu vou? Não tem como. Aí eu peguei, já falei, pastora, eu vou entrar na primeira, depois você faz a segunda. A outra pastora que tava lá. Aí eu peguei e virei e falei assim, olha, quem tem um telefone celular de 0 a 4, separa. Gente, separou, tipo assim, deixou só 3 de fora, fiquei arrasada. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, tá, então sobe aqui agora. Aí a de verde subiu. Aí eu virei, agora com você, pastora Vanusa. Ela olhou comigo. Eu falei, agora eu fiz a primeira, você faz a segunda, né? Aí ela virou e falou assim, então tá. Gente, mas a mulher tem uma comunhão com o Espírito Santo, que ela virou e falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar quem faz aniversário em setembro. Eu virei pra ela e falei assim, só isso que você vai perguntar? Põe setembro, mais uns 2 meses, pastora. Ela, não, sério, vai ser só setembro. Gente, a mulher de verde lá atrás, ela virou e falou assim, quem que faz aniversário em setembro? A mulher de verde levantou a mão assim. Meu Deus. Gente, eu arrepiei. Sabe quando você arrepia? Sabe, você vê o agir do Espírito. A pastora já olhou pra mim, abriu um sorriso enorme no rosto. E eu falei, meu Deus, como o Espírito Santo de Deus é real, gente. Sabe, quando a gente deixa, quando a gente acredita, quando a gente realmente é conduzido por Ele. Até é muito audível. Por exemplo, é igual um sinal de trânsito. Agora, o que acontece? O Espírito Santo, as coisas que a gente vai fazer no nosso dia a dia, ele é como um sinal de trânsito, né? Ou ele te fala vai, ou ele te fala espera, ou ele te fala pare. Só que muitas vezes a gente tá como? A gente vai, aí o sinal já tá amarelo, para, o que a gente faz? Às vezes a gente parar, o que a gente faz? A gente acelera, sabe? A gente acelera e antecipa aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E em 2 Coríntios 3, nos versículos 2 a 6, Paulo fala que nós somos uma carta que o próprio Deus escreveu, né? E nós vamos passar a ser conhecidas e lidas por todos os homens. Ou seja, ele fala assim, nós hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós vamos ser aquelas cartas vivas que o próprio Espírito de Deus vai viver em nós. E nós muitas vezes vamos ser essas cartas que o próprio Deus manda para as pessoas. E ele fala assim que o ministério dele é aquilo que Deus habilitou ele para fazer, é ser ministro de uma nova aliança, que é a nossa vida com Jesus, não uma nova aliança da letra, igual era a lei antigamente, mas do Espírito. E ele fala, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E ele fala que a glória do ministério do Espírito Santo é algo maravilhoso. Nós precisamos pedir a Deus a revelação desse Espírito na nossa vida. Sabe, a Trindade é Deus Pai, ou seja, é o Criador de todas as coisas. Deus criou todas as coisas. A palavra de Deus fala que Ele forma o nosso coração para depois contemplar as nossas ações. Jesus Cristo é aquele que veio para quê? Para restaurar a nossa comunhão com Deus, que foi perdida lá em Adão. E o Espírito Santo foi aquele que veio para quê? Para nos ajudar. Então hoje, apesar do Senhor Jesus estar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, o Espírito dele, gente, ele vive dentro de nós. E se nós não tivermos a consciência dessa vida de Deus dentro de nós, nós não vamos ter
essa comunhão com Deus. Por quê? Quando nós aceitamos Jesus Cristo, é uma vida onde é como Jesus vem limpar a casa, né? Jesus vem, a gente confessa Ele, a gente quer Ele, a gente pede perdão de tudo que passou para trás. E Ele fala que tudo que Ele passou para trás, Ele não se lembra. Ele nos dá uma nova vida. Uma nova vida onde não é a gente que vai adequar Ele ao nosso estilo de vida, não. Porque muitas pessoas fazem isso. Elas aceitam Jesus Cristo e querem adequar Jesus ao estilo de vida delas. Mas não tem nada a ver. Jesus nos aceita do jeito que a gente é, mas a partir daquele momento nós precisamos nos adequar ao estilo de vida dele, do reino dele. Por que sem Jesus a gente não consegue ouvir a voz de Deus? Porque nós somos pecadoras, né? Nós temos uma natureza pecaminosa. E porque Deus não habita em lugar sujo, gente. Deus, Ele não habita em lugar imundo. Então, quem não aceita Jesus, não vem, faz aquela limpa, o Espírito Santo não habita, não tem jeito. Aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas aceitam Jesus e o Espírito Santo está aqui, ele está aqui. 1 João 3 fala que o Espírito Santo, ele é o quê? É uma semente divina dentro de nós. Mas é só semente. Vocês estão entendendo? Ali está plantada a semente. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, 22 ou 24 fala assim: abstende-vos de toda forma de mal, porque o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então hoje, quando Deus começou a ministrar muito forte ao meu coração, isso eu falei: Deus, traz a minha memória, sabe, muitas coisas que o Senhor me ensinou para trás e que eu não te escutei e eu precisava te escutar. Porque muitas vezes, como eu falei para vocês, não é que Deus não está falando com a gente, não. O problema é que Deus já falou com a gente lá atrás e Ele não vai falar de novo. Ele não vai falar de novo. E eu fui lembrando, sabe, as coisas que Deus... Pode deixar eles tranquilos, gente. As coisas que Deus já tinha me falado. Eu me lembro uma vez que eu não fazia atividade física, que eu não cuidava do meu corpo, que a minha alimentação era terrível. E Deus falou comigo: se você não cuidar, se você não dominar a sua carne, você não vai ser dominada pelo Espírito Santo. Sabe? E eu comecei a trazer a minha memória, igual uma vez Deus virou para mim e falou assim: para de me colocar nos seus planos. E se humilha diante de mim para que eu te coloque nos meus planos. Muitas vezes é isso que eu falei para vocês. A gente pega Deus e coloca Ele nos nossos planos e vambora. Sabe, não tem nada disso. Quando nós queremos Jesus, é uma vida que a gente para e fala assim: Senhor, agora eu sou tua, né? A Bíblia fala que quando a gente aceita Jesus Cristo, nós somos o quê? Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E Deus me lembrou hoje de uma vez, eu morava lá no Gaia, e eu lembro que eu estava muito cansada, mas muito cansada mesmo. Eu estava acordando de madrugada, foi naquela época daquele neném do CTI. E eu lembro que eu fiquei assim uns 2 dias falando que eu não queria mais nada, que eu não estava aguentando ver gente sofrer. E eu lembro do 3º dia, hoje Deus me lembrou que Deus me chegou assim de manhã, Deus falou assim comigo: levanta dessa cama agora. Porque essa vida que está aí dentro de você, ela não é sua, ela não te pertence. E você não está dando nada para as pessoas que eu não tenha te dado. Então eu falei: Deus, o Senhor já me disse que a vida que eu tenho hoje, ela não é minha. Se uma vez você entregou a sua vida para Deus e você ainda quer comandar a sua vida, a gente não está vivendo a vida que realmente Deus comprou pra gente. A gente está vivendo uma vida, muitas vezes, onde a gente está perdendo tempo, a gente está aprendendo a palavra, mas é o que Paulo falou aqui, que o conhecimento, muitas vezes, é letra, ele mata, né? Mas o que a gente tem que fazer? Praticar. Nós precisamos aprender, gente, a praticar a palavra de Deus, que é onde nós vamos sair dessa inércia. E o Senhor vai falar assim: eu já te falei isso. Então, se Deus fala uma coisa com a gente, se o Espírito Santo de Deus fala algo com a gente, enquanto a gente não pratica aquilo ali, Ele não vai mudar a gente de fase. Como que Ele vai te mandar fazer outra coisa se nem aquilo de trás você já fez? Por isso que Tiago fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando a gente é só ouvinte da palavra e a gente não é praticante, a gente está perdendo o nosso tempo, sabe? Então, não basta a gente ter o Espírito.
A gente precisa fluir do Espírito. A gente precisa deixar que o Espírito Santo de Deus controle a nossa vida. Paulo falou que nós somos um espírito, nós habitamos num corpo e nós possuímos uma alma. A gente, vocês viram que o corpo é a nossa morada, né? É a nossa casinha. Tem dia que a gente chega no espelho, a gente tá se achando linda, né? Mas tem dia que a gente olha no espelho, a gente tá achando a gente horrorosa. Sabe? Horrorosa. Tem dia que você tá animada, você se veste super bem, mas tem dia que você não tem ânimo nem de vestir. Por quê? Porque nós estamos deixando a nossa alma comandar as ações do nosso corpo. O que é a nossa alma? É onde tem nossas vontades, nossos sentimentos, aquilo que verdadeiramente a gente sente. E isso é um caos na nossa vida. Agora, o que a gente tem que fazer? Quando a semente de Deus ela é plantada em nós e a gente começa a alimentar do conhecimento da palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, a nossa alma vai enfraquecer e o nosso corpo vai manifestar as ações do Espírito Santo de Deus. Controlar nossas ações é até fácil, gente, mas as nossas reações é só através do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus para nos dar domínio próprio, para a gente controlar a nossa língua, para a gente controlar os nossos pensamentos. Não tem outro que nos dá essa graça a não ser o Espírito Santo de Deus. Agora cabe a nós desenvolver essa semente. Não tem como se a gente não ansiar, sabe, mandar no nosso corpo. Eu acho tremendo que quando a gente estuda a vida de Paulo, e eu quero ler um trechinho aqui para vocês verem o que Paulo fala, porque Paulo, gente, foi o cara. Paulo foi o que mais escreveu o Novo Testamento. Meu Deus, a vida de Paulo, a experiência que Paulo tinha com o Espírito Santo de Deus era algo tremendo. A voz, sabe, do Espírito Santo era audível nele. Mas por quê? Porque Paulo entendeu quem ele era. Olha aqui, em Romanos 7, deixa eu só ler aqui para vocês. Gente, isso daqui tem me animado tanto, sabe? Essa fala de Paulo aqui, ela tem sido tão bênção na minha vida. Olha o que Paulo fala aqui a partir do versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, ou seja, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Pois eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero. Esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao meu homem interior, que é o espírito dele, ele está falando, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Agora, gente, olha o que Paulo fala. Desventurado homem que eu sou. Quem me livrará desse corpo da morte? Aí ele termina falando assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a minha mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Isso daqui, gente, tem me animado tanto, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não entende que Jesus Cristo, ele veio, não foi só para perdoar os nossos pecados, ele veio para nos livrar da culpa, da condenação. Quando Paulo agradece a Deus aqui por Jesus Cristo, ele entra no versículo 1 de Romanos 8 falando assim, pois agora não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós nos entregamos para Deus, quando a gente tem a revelação da importância da palavra de Deus, sério, por que a importância da palavra de Deus? Porque o Espírito Santo, ele vem, a sementinha dele está aqui dentro de nós. Aí Efésios fala que a espada, ou seja, é uma guerra, né, gente? Nós vivemos uma guerra para fazer o bem. É isso aqui que Paulo falou. Isso aqui identifica demais comigo. Porque tem dia que eu quero, sabe, muitas vezes não revidar,
meus filhos, eu não quero levantar a voz com eles, mas eu não consigo. Muitas vezes a gente não quer revidar um marido, mas a gente não consegue. A gente até tem vontade de fazer aquilo ali, né? Mas a gente não consegue. Aí Paulo vem e fala que através de Jesus Cristo nós podemos. Por quê? Porque a espada que o Espírito Santo de Deus usa é o quê? É a palavra de Deus. Mas como assim, sério? Vamos ficar mais claro? Vamos ficar mais claro. A sementinha está aqui. Aí você começa a ler a palavra de Deus. Por exemplo, você lê lá em Provérbios 14, coisa básica, que a mulher sábia, ela edifica o lar e a tola, ela destrói. Então, você já sabe disso. Aí, quando você entra numa situação difícil, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai pegar aquele conhecimento que está aqui e vai te lembrar. Vai te falar assim, Séries, não faça isso, porque senão você vai destruir seu lar. Séries, faça isso, porque se você for sábio fazer isso, vamos supor uma situação, você está fazendo um negócio. Aí, aquele cara vira para você e fala assim, olha, mas você tem que me pagar a mais. Chama suborno, né? É isso mesmo? Aí, a palavra de Deus fala lá em Provérbios que a pessoa que cobra suborno, ela nunca vai crescer na vida. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele precisa desse conhecimento dentro de você para te lembrar que você não pode fazer isso. Gente, tudo que a gente precisa para ter uma vida correta, para ter uma vida, sabe, onde o nosso coração é alinhado com o coração de Deus, onde a nossa mente é alinhada com a mente de Deus, está na palavra. Agora, como que o Espírito Santo de Deus vai lembrar a gente de algo que a gente não sabe? Vou dar um exemplo simples para vocês. Provérbios 26 fala para a gente não ser fiador de ninguém. Porque se você for fiador de alguém, você vai entrar numa fria que talvez você não consiga sair dela. Então, muitas vezes, a gente se entrar nessa situação, é igual o Marcelo fala, sério, não tem jeito. Se você está disposta a pagar o aluguel para a pessoa, sem reclamar, você vai. Se você não tiver e não tiver condições, você não faça isso. Agora, como que a gente vai viver o dia a dia com tanta coisa ao nosso redor, se a gente não tem conhecimento, se a gente não habilita o Espírito Santo de Deus para nos ensinar isso? Por quê? Nós somos livres, gente. Hoje nós somos libertas do pecado através de Cristo Jesus. Mas olha o que Gálatas 5 fala. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, muitas vezes, a gente usa dessa liberdade em Cristo Jesus para alimentar a nossa carne. Muitas vezes, a gente pega versículos separados para alimentar a nossa carne. Aí a gente não tem essa revelação aqui que logo mais embaixo do 5, Paulo fala. Digo, porém, andai no Espírito. Ele está falando aqui com letra minúscula. Você tem que andar no Espírito, você tem que viver no Espírito. O Espírito Santo é seu amigo, o Espírito Santo é aquele que vos ensina todas as coisas. Ele é o seu consolador, ele é aquele que te edifica. O Espírito Santo, gente, ele é tudo na nossa vida. E ele fala assim, andai no Espírito e jamais, tem essa palavra aqui, jamais satisfareis a vontade da sua carne. Por quê? Porque a carne, ela briga contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Existe uma luta dentro de nós, do Espírito Santo de Deus contra a nossa carne. Se a gente não... A Bíblia fala aqui que eles são opostos, eles não são amigos, sabe? Pelo contrário, eles são inimigos. Por isso que a palavra de Deus fala que quem é amigo do mundo não tem como ser amigo de Deus. Está criando uma inimizade com Deus. Por quê? Porque você vai alimentar de algo que é totalmente diferente daquilo que Deus tem para nos ensinar. Ah, Séries, então eu não posso... Não, gente, eu não estou falando isso. Eu estou falando para você ser inteligente e não ter comunhão com quem te leva para o buraco. Sabe por quê? As pessoas vão te levar para o buraco, mas na hora que você estiver lá dentro, elas não vão te tirar. Porque o mundo, ele nos empodera, eles fazem isso, mas na hora que você está caído, o mundo não tem, sabe? Apenas o Senhor faz isso. O mundo não tem capacidade de nos tirar do buraco, porque o mundo não tem amor. Pelo contrário, a gente sabe que quem lidera nesse mundo é Satanás. 1 João fala, o líder dessa era é Satanás. Ele veio para roubar, para matar, para destruir. E quando você tem, sabe aquele sentimento mal dentro de você? Que você fala assim, não há vontade de matar aquela pessoa. Aí, se você não tem discernimento de quem é o seu inimigo, você vai achar que aquilo ali vem de você mesmo. E aí você vai entrar numa condenação que você não presta. Mas é isso que
Satanás quer. Quando a gente começar a ter esse sentimento ruim dentro da gente, sabe o que a gente tem que fazer? Lembrar de Paulo. Falar assim, peraí, se Paulo falou que o que ele queria fazer, ele não fazia. Se Paulo falou que o mal habitava dentro dele, não vai ser da gente, que o mal vai habitar? Mas quando você pede a Deus para te revelar isso, quando você começa a entrar naquela cilada, automaticamente você vai começar a amar Jesus Cristo tanto. Você vai começar a dar um valor em Jesus, que você vai falar assim, Deus, obrigado, porque eu tenho o Senhor. Ainda que eu esteja sentindo isso aqui, eu não preciso andar por aquilo que eu sinto. Senhor, vem, Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor me perdoa todos os dias, me levanta, porque não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se o Espírito de Jesus Cristo habita dentro de nós, nós não precisamos aceitar condenação. O que nós precisamos é ir, para o chão, no sentido de prostrar diante de Deus e pedir perdão. Olha o que Davi fala no Salmo 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, porque foi através dela que eu aprendi os teus mandamentos. Quando nós temos a consciência que o diabo está nos levando para um buraco tão fundo, mas tão fundo, a gente começa a agarrar na palavra de Deus. Para quê? Para você, Salmo 119, versículo 71, para você se agarrar naquilo que é certo. Gente, vocês lembram quando Jesus ele foi cheio do Espírito Santo? Ele foi levado para onde? Para o deserto, né? O próprio Deus levou ele para o deserto, para quê? Para ele ser tentado. Por que ele fez isso? Porque a missão que tinha em Jesus Cristo, gente, era algo que ele precisava estar habilitado, porque não ia ser fácil. Sabe por que não ia ser fácil? Porque nós estamos... É uma geração pecaminosa, é uma geração má, é uma geração incrédula. E a cada dia que passa, as coisas estão piorando. E se a gente não nos fortalecer através do Espírito Santo de Deus, nós também vamos embarcar nessa. Nós estamos vivendo um tempo que a gente nunca ouviu tanto se falar em depressão, nunca se ouviu tanto falar em crise de síndrome de pânico, ansiedade. E eu vou falar para vocês, a palavra de Deus nos explica por que está acontecendo isso. Olha o que fala em Romanos 8, versículos 5 e 6, fala assim. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e para a paz. Sabe por que nós estamos com tanta doença mental aí? Porque as pessoas estão vivendo para satisfazer os desejos da carne dela. Muitas pessoas que dizem que conhecem Jesus Cristo, que são cristãs, em vez de viver para Ele, porque quando você tem a revelação de quem Jesus é, você verdadeiramente vive para Ele. Mas enquanto você tem uma religião, você vai viver tentando adaptar Jesus no seu estilo de vida e a sua carne, ela vai levar você. Você vai chegar num ponto que nada vai te satisfazer. Aí o que acontece? Vem esse tanto de doença mental. Por quê? Porque nós somos espírito. Nós possuímos uma alma e nós habitamos no corpo. E quando a gente não vai para a palavra de Deus, a gente não vai adiantar, porque a gente não vai conhecer a nós mesmos. Nós somos aquelas, gente, que fomos perdoadas para viver uma vida onde o nosso espírito é cheio da palavra de Deus. Ele começa a praticar a palavra de Deus e a partir daí a nossa alma vai enfraquecendo e o nosso corpo reflete. Às vezes a gente passa por uma situação difícil, eu não vou perdoar aquela pessoa, não vou perdoar. Mas lá no seu espírito, você sabe que você tem que perdoar. Você sabe que você tem que perdoar. Às vezes chega uma pessoa fofocando algo de alguém pra você, você sabe que você não pode levar aquela fofoca pra frente. E você fala, não vou, eu vou guardar o meu coração. Porque a palavra de Deus fala que eu alimento daquilo que sai dos meus lábios. Então eu não vou levar isso pra frente. O que a gente precisa? Disciplinar o nosso corpo. Sabe, o nosso corpo, como eu falei pra vocês, que Paulo falou, Paulo não alimentava o corpo dele. Paulo subjugava o corpo dele. Paulo mandava no corpo dele para que ele não fazia aquilo que ele queria. Porque quando nós colocamos essa disciplina na nossa vida, as coisas vão melhorando. Olha o que Hebreus fala. Hebreus vai falando para o povo lá no deserto, né? Que os pais dele, fala que eles eram corrigidos, segundo melhor lhes parecia. E ele fala assim, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza.
Mas depois, entretanto, ela produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado. Fruto de justiça. No início, gente, quando você começa a fazer o que Deus manda, não é fácil. Mas depois, você vai ter uma alegria. É igualzinho, sabe quando a gente faz dieta? Vou dar um exemplo simples para vocês. Aí você faz uma dieta, aí você chega aqui, você vê um bolo maravilhoso de cenoura com cobertura de chocolate. Aí o que acontece? Você vai e come o bolo. Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar na sua casa arrasada. Sabe por quê? Porque quando a gente alimenta a nossa carne, depois a gente tem tristeza. Agora, se você chegar aqui e falar assim, não, eu não vou comer esse bolo porque eu estou de dieta. Eu não vou comer esse bolo porque eu preciso comer esse bolo. Eu já estou alimentada. Gente, você vai chegar na sua casa e você vai falar, yes, eu venci. Você vai começar a entender que você tem domínio próprio. Agora, todas as vezes que nós caímos e alimentamos a nossa carne, qual que é a consequência? Uma tristeza profunda de derrota, sabe? E as coisas de Deus não. As coisas de Deus trazem alegria. E ele continua falando aqui nos versículos 14 e 15 de Hebreus 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou ler de novo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Ou seja, nós temos, gente, um mandamento de nos santificar. E o que é santificar? É você entender que quando você realmente fala que você é cristã, é depositada uma sementinha divina aqui dentro de você. Você tem que começar a desenvolver em você o caráter de Jesus. Sabe? Romanos 6, estava até compartilhando com a Vera, fala que a gente precisa andar em novidade de vida. O que tem a ver a gente andar em novidade de vida? A cada dia, nós temos que ser mais parecidas mesmo com Jesus Cristo. Porém, a nossa mensagem tem que ser a mesma, gente. Sabe por quê? Se você começar a andar em novidade de vida e começar a esquecer o que Jesus Cristo fez por você, você não vai estar no centro da vontade de Deus. Gente, a palavra de Deus é única. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. E a vida que eu tenho hoje, ela não é minha mais. A vida que eu tenho hoje é dele. É a vida onde o Espírito Santo de Deus veio habitar em mim. Jesus Cristo limpou a sujeira do meu interior. E agora eu já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Hoje eu estava olhando nesse dicionário aqui, o significado da palavra santificação. E olha aqui o que fala. Isso aqui, eu acho que esse aqui vem do grego, que fala assim, santificar. Tornar sagrado, separar, consagrar, fazer santo. Gente, nós, como filhas de Deus, nós temos que ter uma vida separada. Não adianta a gente querer misturar com as coisas aí de fora. Sabe por quê? Eu creio que se a gente não tivesse um plano aqui de levar Jesus para as pessoas, a gente seria salvo e a gente ia embora, né? A gente ia ser arrebatado. Mas não, sabe, quando Deus, ele realmente se manifesta para nós através de Jesus, que a gente parece que tirou um peso das nossas costas, que o fardo dele é suave, o fardo dele, né, o jugo é suave, o fardo é leve. A partir daquele momento ali, Deus quer trabalhar no nosso caráter para que nós possamos ser uma bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Aí o que acontece? Vocês já viram, vamos levantar aqui, uma mulher fofoqueira. Aí ela chegou perto da Lauriane, virou para a Lauriane e falou assim, Lauri, aconteceu isso, isso, isso. Você não acredita. Só que a Lauriane conhece essa mulher. Aí sabe o que ela vai falar? Ai, meu Deus, preguiça quando essa mulher fala as coisas, porque eu sei que nada que ela fala é sério. Sabe essas pessoas que não dá crédito? Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como que nós vamos falar de Jesus Cristo se a nossa vida não der crédito? Como que nós vamos falar de Jesus se a gente não vive Jesus? Por que muitas pessoas não têm falado mais de Jesus? Porque não vive ele. A boca fala do que o coração está cheio. Sabe, uma boa notícia, para ela ser boa notícia, ela depende da fonte que ela saiu. Sabe? Caso contrário, nós não vamos fazer diferença. Eu quero falar para vocês, gente. A alegria verdadeira que a gente procura, nós, as pessoas que nós amamos,
é quando nós vivemos para manifestar a glória de Deus. Por exemplo, a Flavinha, eu nunca vou esquecer o que aconteceu com essa menina, o testemunho dela, sabe? Eu nunca vou esquecer. Nós precisamos que as pessoas olhem para nós e sejam marcadas por Deus. Porque muitas vezes eu tô aqui, eu falo um monte de coisa para vocês, mas sabe o que acontece? Só aquilo que o Espírito Santo testificou é que vocês vão ficar. Às vezes eu fico aqui falando 40 minutos, mas vocês vão sair daqui às vezes com uma frase que durou 10 segundos. Mas é essa frase que o Senhor escolheu para trabalhar no coraçãozinho de vocês. Sabe por quê? Porque Deus, ele não nos cobra mais do que a gente tem. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, então eu vou demorar demais para falar de Jesus. Não tem nada a ver com as suas ações, tem a ver com o procedimento do seu coração. Se você, sabe, hoje vira e fala assim, Senhor, eu não quero mais ter essa vida. Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Deus, ele conhece tanto seu coração que se ele precisar te usar amanhã, ele vai te usar. E ele vai dar credibilidade às suas palavras. Agora, o que acontece? Jesus, a gente sabe, né? Jesus, ele deu a vida por nós, não deu? Agora, nós glorificamos Jesus quando nós começamos a dar a nossa vida por ele. Ele não pede isso, mas eu creio de todo o meu coração que é isso que ele espera de nós. Porque Deus, quando ele chamou Abraão, ele não falou assim para Abraão, Abraão, seja perfeito, depois você vem andar comigo. Nada disso. Ele virou para Abraão e falou assim, Abraão, anda na minha presença, que você vai ser perfeito. Aí o diabo, ele pega uma palavra assim, sabe, solta, e fala assim, tá vendo? A Séries falou que você não pode falar de Jesus porque você tem que ter uma vida perfeita. Não, gente, a perfeição que Deus quer da gente não é uma perfeição que os olhos humanos vê, até porque nós nunca vamos ser perfeitas, mas é uma perfeição do nosso coração. De que quando nós abrimos a nossa boca, nós não fazemos aquilo por partidarismo, nós não fazemos aquilo por vanglória, mas nós fazemos aquilo porque o poder de Deus opera em nós. E quando nós nos rendemos ao Senhor, Ele é um Deus tão lindo que Ele fala que ali naquele momento Ele perdoa todos os nossos pecados. Ele nos dá uma nova oportunidade de vida. Mas o desejo de ser a cada dia melhor precisa ser nosso. Tem uma parte que cabe a Deus, que a gente não pode fazer. Mas tem uma parte que cabe a nós, que Deus não faz. Ele não faz. Por isso que ele fala que o reino de Deus é conquistado por esforço. E aqueles que não se esforçarem não vão se apoderar dele. Existe algo que vai doer na nossa carne, sabe? Mas eu quero mesmo pedir que o Espírito Santo de Deus venha mesmo começar a lembrar vocês das coisas que ele falou lá atrás para vocês. E vocês não mudaram. Porque nós precisamos, sabe, falar assim, Deus me perdoa. Porque às vezes eu estou falando que o Senhor não fala comigo, mas o Senhor está falando. É eu que não estou te escutando. Porque eu sei que se eu não for fiel nas pequenas coisas, como que eu vou ser fiel? Às vezes, gente, nós estamos saindo de casa com uma roupa, o Espírito Santo vira para você e fala assim, tira essa roupa porque essa roupa... Você sabe que aquela roupa vai defraudar um homem na rua. Você sabe. Mas aí o que você faz? Você ignora a voz do Espírito Santo de Deus. Aí você faz isso uma vez, você faz isso 2 vezes. Aí o que acontece? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. O nosso coração vai sendo endurecido e nós apagamos o Espírito Santo dentro de nós. Por que a gente precisa estar junta? Por que a gente precisa estar estudando a palavra? Porque se a gente não tiver isso aqui, como que a gente vai crescer em graça, em sabedoria e em estatura de quem verdadeiramente é o Senhor? Se a gente não começar a ver uma mudança na vida da Vera, uma mudança na vida da Marie, se a gente não começar a ver que o negócio funciona, sabe por quê? Nós precisamos ver os sinais, nós precisamos ver os prodígios, nós precisamos ver as maravilhas. Porque a nossa fé depende disso sim para ser fortalecida. Agora, se você vive num lugar que eles não buscam a Deus, que eles não escutam a voz de Deus, você acha que você vai ver milagre num lugar desse? Não vai. Por isso que Hebreus também fala, não deixa de congregar. Porque é ali que vocês vão ser exortados, é ali que vocês vão ser edificados, é ali que vocês vão verdadeiramente conseguir rasgar o coração de vocês, tanto para ensinar como para aprender. Mas hoje eu quero muito, sabe, orar para que o Espírito Santo de Deus possa trazer essa convicção ao nosso coração. A palavra de Deus fala que Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Por que do pecado? Porque nós precisamos de Deus. Nós precisamos das misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã na nossa vida. Aí você fala assim, não, mas se ela se renova a cada manhã na nossa vida, tá tudo bem. Não tá tudo bem não, gente. Sabe por quê? Não existe perdão sem arrependimento. As misericórdias estão disponíveis, ela segue a gente, a bondade, mas nós precisamos pedir perdão. Sem pedir de perdão, não tem perdão. Sem arrependimento, não existe perdão de pecados. Nós precisamos parar e falar, Deus, sonda o meu coração. Vê se existe em mim algum caminho mau e me livra desse caminho, porque eu quero ouvir a tua voz. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Não tem nada a ver com perdão de pecado, gente. Ela está ali disponível, mas você precisa ir e buscar. Ela está ali, mas se você não for dar a sua senha, você não vai ir pegar de volta. Por que ele nos convence da justiça? Porque a gente não dá conta, gente. A gente não dá conta. A nossa própria justiça, ela é muito pequena diante de Deus. Isaías fala que a nossa justiça para Deus é como trapos de imundícia. Naquela época, trapos de imundícia era o que as mulheres usavam para tampar a sua menstruação e era o que os leprosos usavam para colocar nas suas feridas. E Deus fala, a justiça de vocês para mim são como esses trapos. Se não for a justiça de Jesus Cristo, o sangue dele, a gente não é perdoado. E por que do juízo? Porque um dia nós estaremos diante de Deus. A gente não sabe a hora, né? A gente não sabe. Qualquer hora, a gente não sabe. Nós podemos estar diante de Deus. E aí? Eu estava, agora que eu fui para o Paraná, meu Deus, o último voo, eu falava assim, Senhor, ainda bem que meu marido não está aqui, que meus filhos vão ficar órfãos, porque eu peguei uma turbulência, sabe? Tão violenta, mas tão violenta. Mas, gente, eu tinha uma paz no meu coração que excedia todo o meu entendimento. Porque eu sei que eu estou pronta para encontrar com o Senhor. Eu tenho que estar pronto o tempo inteiro para encontrar com o Senhor. Qualquer hora que Ele me levar, eu vou me alegrar. E foi tão bonitinho que Deus ministrou assim no meu coração. Filha, eu te dei uma palavra nova. Ou seja, aí eu falei, então vai dar tudo certo. Porque às vezes fosse uma palavra repetida, né, que eu estava levando. Não, mas Deus tinha me dado uma palavra nova para ministrar. E eu falei, não, então vai dar certo esse avião. Esse avião vai chegar. Por isso que nós temos que andar em novidade de vida. Porque andando em novidade de vida, que você sabe a cada dia que Deus tem coisas lindas para vocês, para nós. Sabe, porque o desejo de Deus é que ninguém pereça, gente. Mas que a gente tenha a vida eterna. A palavra de Deus fala em João 10 que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida. E vida em abundância. E essa vida começa aqui. Porque lá no céu não tem nada de vida abundante. Lá no céu é uma vida eterna, gloriosa. Mas a vida abundante, ela começa aqui. Mas nós precisamos o quê? Alimentar, regar e deixar crescer essa sementinha dentro de nós. Em nome de Jesus. E hoje eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus nos traga tudo aquilo que Ele já nos falou. Para que a gente conserte com Deus. Para que a gente anote quando Ele vier nos lembrando no decorrer da semana. E a gente fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor não vai me falar mais, mas traga à minha memória aquilo que eu preciso fazer, porque eu quero levar a voz do Senhor a sério, em nome de Jesus, amém? Amém. Pai amado, nós queremos te agradecer, Deus, por essa noite, Pai. Deus, como é bom ouvir a tua voz, Pai, falando dessa maneira tão linda, Deus, tão doce conosco, Pai. Deus, obrigado por nessa noite o Senhor não está aqui para nos condenar, mas pelo contrário, o Senhor está aqui de braços abertos, Deus, para cada uma de nós. Eu creio também que o Senhor está de braços abertos, ó Deus, para cada pessoa que vai escutar esse áudio, Pai, para falar assim, filha, eu te recebo de novo. Filha, eu quero trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Pai, traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O Senhor não é um Deus que cala, sabe, Deus? Não, muitas vezes são os nossos pecados que nos afastam de ouvir a voz do Senhor. E nós queremos nessa noite nos render ao Senhor para te falar que a gente sabe que não vai ser fácil, a gente sabe que não é fácil, porque o Senhor disse que o caminho é apertado, que a porta é estreita, que muitos seriam chamados, que poucos seriam escondidos. Mas, Pai, nós temos uma semente divina dentro de nós. Nós temos o Teu Espírito Santo que nos ajuda, que nos levanta, que nos ensina, que nos consola. Por isso, Senhor, nos fortalece, Pai, para que a gente possa mesmo, sabe, assumir o nosso lugar de filha do Senhor.
porque a tua palavra diz que existe poder quando nós nos tornamos filhas do Senhor. Nós temos uma promessa, Pai, de que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Por isso, Deus, reaviva de novo, Deus, a voz do Teu Espírito Santo dentro de nós. Nós não queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz e deixar ela de lado, mas a gente quer ser sensível, Deus, às vezes numa roupa que a gente está usando, que o Senhor fala pra gente não usar, às vezes, ó Deus, na gula mesmo, sabe? A gente sabe que a gente tem que cuidar do nosso corpo e às vezes a gente vai comer algo que nos faz mal porque tem muito açúcar e o Senhor fala, não come. Nos ajuda a não comer, Pai. Nós lemos hoje aqui, Pai, que é corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante do Senhor. Nós somos muitas, ó Deus, cada uma aqui tem uma falha, nós não estamos aqui para julgar uma outra, Pai. Sabe, Senhor, mas nós queremos juntas, ó Deus, cuidar de tudo aquilo que o Senhor tem feito, de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Deus, em vez de julgarmos, de condenarmos, ajuda aquela que tem dificuldade na comida, ajuda a outra a orar por ela. Aquela que tem dificuldade nos sentimentos, ajuda a outra a orar por ela, Pai. Mas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos ser mulheres que levantam outras mulheres, ó Deus, e não que condena, Pai. Para que a gente possa mesmo, Deus, ter a cada dia mais o Espírito Santo avivado no nosso meio, para que a gente possa ter o Espírito Santo falando através da boca de cada uma de nós aqui, Pai, para que a gente viva, Deus, essa plenitude da vida do Senhor que o Senhor tem para nós, que está ali em Efésios 3, Pai. Deus, a Tua palavra diz ali em Efésios 3 que é da vontade do Senhor, que a gente seja cheia da plenitude de Deus, Pai. Nós queremos isso, Deus, para esse lugar. Nós queremos isso para a nossa vida. Por isso, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha mesmo nos lembrar, que o Senhor venha mesmo nos convencer do nosso pecado, da justiça, do juízo, e que nós possamos, ó Deus, entender que cabe a nós andar na Tua presença. Que quando nós convidarmos o Senhor, quando nós andarmos na Tua presença, nós cremos que o Teu Espírito Santo vai gerar uma perfeição maravilhosa em nós, que vai ser exalada através de nós, Pai. Nós oramos e é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.